Podemos assentar. O Pai não enviou o Filho para a morte. Ele não enviou Jesus para que ele pudesse ser assassinado. Deus Pai não. Ele enviou Jesus, enviou o Filho para que fôssemos salvos, fôssemos novamente religados ao Pai, ao paraíso de onde saímos. O preço para essa salvação, para essa remissão, fomos nós, a humanidade, que impusemos. Foi a nossa indiferença. Foi a nossa indiferença que o matou. Interessante que agora há pouco, estava lá em casa preparando, e aí, não é que tocam a música de Zezé de Camargo, Luciano? É a sua indiferença que me mata. Olha, alguém já cantou, nós já cantamos. É interessante, é a indiferença que matou Jesus. É a nossa indiferença em relação a tantas coisas que acontecem na sociedade que continuam matando. É a nossa indiferença. No tempo de Jesus, a indiferença das autoridades religiosas, daqueles que estavam no templo, foi a indiferença daqueles que exerciam o poder político. É tanto que Jesus foi conduzido a Pilatos. A indiferença daqueles que estavam à frente das leis, os fariseus, ficaram indiferentes. E a razão dessa indiferença é porque Jesus incomodou. Jesus incomodou. Jesus desinstalou. Chamou a comunidade a uma criticidade, a serem críticos diante de tais realidades. Mas é o medo de perder o prestígio, o medo de perder o poder, o medo de pensar que naquilo que fazemos ou exercemos está a nossa insegurança, muitas vezes nos leva à insensibilidade. Nos leva à indiferença. No canto da paixão, alguns refrãos ouvimos, a paixão de Jesus Cristo continua. A paixão de Jesus Cristo continua. Manifestado na indiferença que ainda muitas vezes temos em relações a algumas coisas na sociedade. Eu dizia domingo aqui, sobre a nossa campanha da fraternidade, olha a indiferença por parte de alguns católicos em relação à campanha da fraternidade. Indiferença. Porque, mais uma vez, a conferência dos bispos nos chamou a um tema social. Mas nós não podemos falar de tema social. Aí nós ficamos indiferentes. Porque queremos uma fé fora da vida. Queremos uma fé não comprometida com o outro. O importante sou eu e Deus. O importante é a minha relação com Deus. O outro, naquilo que precisa, naquilo que é básico para a sua sobrevivência, muitas vezes eu fico indiferente. É claro que nem todos. Quantos se sensibilizam?
Quantos se deixam tocar, não somente pelo Cristo crucificado, em imagem morta, sem vida, mas quantos se deixam tocar pelo Cristo vivo, que vive a sua paixão, que vive e que carrega a sua cruz, e que muitas vezes sofre, como Jesus sofreu, o preço da indiferença, que é a morte. Então que nessa tarde, meus queridos, ao celebrarmos essa ação litúrgica, podemos pensar nos milhares e milhares de Cristos por aí, que sofrem pela nossa indiferença. Os encarcerados, os abandonados, os sem saúde, aqueles que estão debaixo da ponte, aqueles que ainda no dia de hoje não receberam um prato de comida, embora nós católicos, cristãos, estamos fazendo jejum. Mas quantos estão fazendo o seu jejum forçado? Estão sendo forçados a fazer o seu jejum no dia de hoje, porque não tiveram um prato de comida. Não ficamos indiferentes. É preciso que nós que seguimos o Cristo, façamos a diferença. E a diferença está na proposta apresentada a nós nessa campanha da fraternidade. Dá-lhes vós mesmos de comer. Que a Eucaristia, sacramento da vida, nos ajude a partilharmos mais o pouco que temos. E assim fazer acontecer a ressurreição na vida de milhares e milhares de irmãos, filhos de Deus e nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.